Boa noite, caros telespectadores, telespectadoras. Sexta-feira, 31 de outubro, é 10º mês do ano indo embora. Já já Natal, Ano Novo e vamos que vamos, 2026 por aí. Mais uma vez entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho com a Modéstia, com a TV Zoom, com Pensando, e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que seja do nosso interesse, da nossa região. Bem, em um município cercado por montanhas e dotado de uma exuberante flora e fauna, a sustentabilidade assume papel fundamental para garantir a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida das futuras gerações. Nós temos que pensar um pouquinho mais à frente. A educação ambiental surge como instrumento essencial nesse processo, promovendo a conscientização da população. É o que deve fazer a educação, nem sempre acontece, muitas vezes é distorcida, mas a educação ambiental ela surge como instrumento essencial nesse processo, promovendo a conscientização da população. A população consciente é fundamental, sobre o uso responsável do meio ambiente, incentivando práticas que harmonizem o desenvolvimento econômico com a conservação da natureza. Tem que andar os dois juntos. Não adianta querer só conservar a natureza e o povo passar fome. E também não adianta só olhar a economia e não pensar que amanhã tem que plantar de novo, né? Então elas se andam juntas. Desenvolvimento econômico e conservação da natureza. É uma equação difícil? Mas tem que ser feita assim. Entretanto, os desafios são significativos. O crescimento urbano desordenado, a gente é evidente, não só em Friburgo, mas basta andar em qualquer cidade, que o nosso crescimento urbano sempre foi desordenado, e não é fácil mantê-lo ordenado realmente, mas tem que tentar. A pressão sobre os recursos hídricos, né? O descarte inadequado de resíduos é uma das coisas que eu mais combato. Descarte inadequado de resíduos. E as ameaças à biodiversidade exigem ações conjuntas do poder público, das instituições de ensino e da comunidade. E quando eu falo comunidade, não é só das pessoas, mas também de órgãos, de instituições que trabalham nesse sentido. Enfim, fortalecer políticas de gestão ambiental, investir em educação e estimular o turismo sustentável são caminhos para proteger o patrimônio natural e construir um futuro mais equilibrado e sustentável para o nosso município. Tem muita gente que anda sonhando que nós vamos ter grandes indústrias como nós tivemos no passado. Isso ficou pelo caminho. A gente tem que investir em outros tipos em outros modelos econômicos, né? E neste cenário, uma associação de gestores ambientais tem papel fundamental na promoção da sustentabilidade e na conservação dos recursos naturais e um município cercado por montanhas e rica biodiversidade, que é o nosso caso, né? Ela fortalece a gestão ambiental, incentiva a troca de experiência entre profissionais e aproxima o poder público, a comunidade e o setor produtivo, por meio da capacitação, do apoio técnico, da articulação de políticas e projetos. Uma associação assim contribui para o desenvolvimento sustentável e para a proteção do patrimônio natural local. Para a nossa satisfação, o nosso município consta com essa importante ferramenta, a Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo, a AGEAM. Nós já temos essa ferramenta. É uma delas. Temos que ter muito mais ferramentas, mas já temos uma delas. E há pouco mais de 2 anos, ela esteve aqui no programa e está retornando esta noite para falar da sua importância para o município e como atuou nesses últimos 2 anos. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Entre montanhas e natureza, o papel da Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo em destaque, tá bom? Antes, a costumeira citação e o mantra do programa, né? Vocês sabem que eu tenho um mantra já há mais de 2 meses. Vamos à citação. Quem fez essa afirmação foi Bill McBean, um ambientalista, escritor e ativista climático norte-americano. Ele disse o seguinte: o mais importante que o indivíduo pode fazer é não agir sozinho, junte-se a outros. O mais importante que o indivíduo pode fazer não é agir sozinho, junte-se a outros. É aqui a gente fala da importância de uma associação, né? A associação é um grupo de pessoas que tem o mesmo pensamento, a mesma vontade de fazer,
Então é muito bom. Claro que a gente deve agir sozinho. Se a gente faz se eu não jogo lixo na rua, eu já estou fazendo um gesto de sustentação ambiental. Mas quando se reúne em grupo, é muito mais forte. Então essa frase do nosso Bill McKibben, ela é bem cabível para o momento, para o programa inclusive. O mais importante que um indivíduo pode fazer não é agir sozinho, junto-se a outra. E o mantra, pelo segundo mês consecutivo, continuarei com este mantra até que a água de Nova Friburgo... Eita coisa, a gente não gosta desse péssimo hábito, mas tem que fazer. Pare de respeitar o povo friburguense, mantendo interditada a antiga linha do trem ao trânsito de veículos, no trecho entre o Barripu e a Ponte da Saudade. Essa situação está entrando pelo 10º mês e só permitindo, num trecho de pouco mais de 100 metros, a passagem de pedestres, ciclistas, motociclistas, ainda assim com um sério risco. Local, saindo ali do trecho de terra, entrando para o calçamento em direção ao Parque Cine Branco, e ali tem um trecho de 100 metros, a água de Nova Friburgo está há 10 meses para instalar uma tubulação de esgoto ali. Ela encontrou algumas rochas pelo caminho e está fazendo uma obra passo de tartaruga. Tá? Eu já mostrei, de vez em quando eu mostro foto, hoje só vou mostrar uma foto. O grande problema é que ali existe uma perfuração de rocha, e a rocha elimina a sílica. A sílica é um agente cancerígeno e além de provocar doenças respiratórias. E a obra agora entrou num trecho que tem casas. É um trecho de 100 metros, mas agora tem um trecho que tem casa. Primeiro tem que aturar o barulho ensurdecedor de uma perfuratriz pneumática. Eu passei lá hoje, eu caminhei hoje, passei cedo lá, eles estavam trabalhando. Falar nisso, onde é que está o Ministério do Trabalho? Era bom fazer uma visita lá, ver as condições que os trabalhadores estão perfurando as rochas pelo caminho. E são 2 trabalhadores, eu vejo sempre os mesmos. Isso quando a obra não está parada, de vez em quando ela para também. A situação do trabalho deles. Eles têm aparentemente um abafador para diminuir o som, mas invariavelmente eles têm essas máscaras comuns que são inadequadas, eu sei que eu estou falando, que eu sou da área, e de um modo geral está pendurado no pescoço. Ou seja, cadê o Ministério do Trabalho e os fiscais aí do trabalho para ver isso? Enfim, eu vou pedir para mostrar uma foto. Essa foto foi um comunicado importante. Essa aí é recente. Eu tive o trabalho de, toda vez que a Água de Nova Friburgo bota esse comunicado importante, eu estou colecionando eles. Eu venho colecionando desde que ela disse que ia terminar a obra em dia 27 de junho. Passou para 1º de julho, 1º de agosto, 1º de setembro, 1º de outubro, e agora vai para 12 de dezembro. 17, o último era 17 de outubro, agora já está lá 12 de dezembro. Quer dizer, além de tudo, a Água de Nova Friburgo, além de ser morosa, de respeitar o público, quem passa pelo local, lembrando que ali é a única alternativa que tem quando há um fechamento da RJ-116 no trecho entre Barripu e Ponte da Saudade. Não pode usar. Mas pior nisso, ela vem mentindo para a população. Eu tô guardando todos, para depois dizer que não estou falando, estou inventando moda, não. Eu tenho todos os trechos onde ela promete uma coisa e não cumpre. Eu vou continuar falando na Água de Nova Friburgo. Engraçado que eu li hoje que ela ganhou um prêmio na área de saneamento por um órgão qualquer, ambientemente sustentável. Eu reconheço que até na área de saneamento melhorou muito Nova Friburgo. Nós já temos vida nos nossos rios. Mas por que a Água de Nova Friburgo não faz um trabalho direito em tudo que bota a mão? Não é só tratar esgoto e fornecer água direito, é também tratar bem o cidadão nas ruas, e coisa que a Água de Nova Friburgo não faz. Enquanto tiver essa obra, pelo jeito eu vou falar até dezembro pelo menos. E estou duvidando muito que vai cumprir o prazo. Enfim, o mantra continua. Bem, agora vamos falar do que funciona. E o que funciona é coisa boa de Nova Friburgo.
Então, o tema do programa hoje é Entre Montanhas e Natureza, o papel da Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo, a AGEANF, em destaque. Estão aqui comigo o seu presidente, Marco Rocha, que eu agradeço a sua presença. Boa noite. Muito obrigado, Modesto. É um prazer estar aqui com você e com os telespectadores, mais uma vez, né, retornando aqui, falando um pouquinho da AGEANF, da preservação ambiental. E ao lado dele, Paulo Roberto de Souza, diretor técnico da AGEANF. Também obrigado por ter vindo, Paulo Roberto. Obrigado, Modesto, e gostaria até de lembrar uma coisa. Esse ano de 2025 está comemorando 20 anos que a gente teve aqui no seu programa pela primeira vez. Eu, pelo menos, porque fui o presidente do Rotary Imperador, e a partir de 2005 a gente começou a fazer vários programas aqui com você. Você já é, como diz o outro, já é freguês da casa. Mas, mais uma vez, obrigado, e a associação agradece. Quando o programa esteve aqui há 2 anos, foi 2 anos, minha avó, você me lembrou, mas eu tenho anotado todos os programas, né? Eu sempre falo, às vezes eu comendo data que as pessoas pensam que é boa memória. Não, é que está anotado, né? Não vou guardar, não. São mais de 1.200 programas. Mas eu lembro, na época, uma das primeiras coisas que nós falamos é a explanação sobre a AGEANF, né? Quando ela foi fundada, quem é a AGEANF e quais são seus objetivos. Eu considero, Marco, oportuno que você responda mesmo de forma sucinta, que nós temos bastante assunto para tratar, mas sobre essas perguntas. Eu sei que ela tem 3 anos, mas você é sócio fundador, então você sabe muito bem por que a AGEANF foi fundada e quais são os objetivos. Então, a AGEANF na verdade, ela foi fundada com a intenção de reunir esses gestores ambientais, né? São especialistas locais da cidade, né? Com formação em gestão ambiental, justamente para ter sendo um canal, né, de troca de experiências, né, sendo também um fórum de discussão de ideias e justamente trabalhando nessa interação entre todos esses profissionais que muitas vezes estavam soltos, né, um em cada setor, né. Nós temos hoje profissionais que trabalhando em grandes indústrias, do setor público, né, profissionais ligados à iniciativa privada da prestação de serviços, por exemplo, né? Então a gente juntamos esse grupo, começamos a debater a formalização dessa entidade, né? E hoje a AGEANF, já nesse caminhar todo, como foi muito bem explanado aqui, nesse primeiro, né, momento, ela se consolidou como uma entidade que hoje é referencial, né, em Nova Friburgo, justamente nessa temática ambiental e na discussão de propostas, ideias, né, e também na busca de soluções, né, para os mais variados problemas que envolvem o meio ambiente, a população, né, e o poder público. É importante, você falou bem, né? E eu acho que tem um pouco a ver com a frase, né? Sozinhos somos mais fracos, né? Quando estamos juntos, somos mais fortes, né? Pro bem e pro mal, né? Infelizmente, até pro mal. O assunto que nós estávamos conversando no programa é um bom exemplo de quando a união pro mal é perniciosa. Mas, de um modo geral, pro bem, ela faz força, né? Então, quer dizer, no fundo, vocês acabam unindo saberes diferentes, né? Porque um tem uma experiência mais aqui, o outro tem uma experiência ali, mas sempre com esse foco, né? Na sustentabilidade, na educação ambiental, no desenvolvimento econômico, direitinho, né? E essa troca de experiências era fundamental porque ela trabalha pelo crescimento, né? Então, um profissional, nós temos profissionais de vários níveis, né? Desde aquele mais experiência, como o Paulo, por exemplo, Paulo Roberto, que é um expert no assunto, como outros que estão começando agora, e essa troca de experiências ela é muito importante. A associação ela une, né, esses dois tipos de profissionais, né, para um bem comum, para um bem maior, né? Isso aí. Paulo, quantos sócios a AGEANF tem hoje? Em média, não precisa ficar acertando, né? Não. A gente até, vamos dizer, é mais criterioso para a gente botar qualidade, né? Não quantidade. Mas a gente está com cerca de 40 participantes, que eu acho que é um número extremamente razoável para a gente estar iniciando já. Tem mais de 3 anos de vida a associação,
mas a gente está com a qualidade e a intensidade de trabalho bacana. Como qualquer associação, está lá no artigo, inciso 20 artigo 5º da Constituição, né? A associação é um direito constitucional, né? Desde que se siga as regras da lei, se associar é um direito constitucional. E vocês têm CNPJ. Então, se vocês têm CNPJ, vocês seguem o Código Civil, né, em termos de estrutura. Como é que é formado diretorias? Quem são? Você sabe de cabeça? Não, aí eu passo essa Então, para ele é o presidente. A gente tem hoje uma diretoria inicial, que foi justamente aqueles fundadores, né, inicial da associação. Inclusive, vamos ter uma próxima eleição agora, né? Eu acho que eu vi alguma coisa no site de vocês. Isso, dessa renovação, mas ela é construída do presidente, do vice-presidente, né? Tem um tesoureiro, então uma diretoria básica, né? Mas a gente assim, não foca tanto na diretoria, né? Porque realmente a gente segue mesmo aquela questão da associação como um sistema que todos participam, né? Então a gente... Ou seja, é pro forma, porque tem que ter legalmente inteiro, né? O presidente tem que assinar documento, o tesoureiro tem que cuidar de recursos, né? Exatamente. E uma questão importante, Modesto, Paulo citou aqui os associados, mas nós também temos voluntários. Né? Então, dentro dessa composição da associação, nós temos hoje voluntários, já tivemos agora, porque está migrando um pouquinho, né? Mas tivemos voluntários de Brasília, Minas Gerais, da capital, de outros estados, né, e municípios, ajudando, né, de forma remota, que hoje a internet facilita muito isso. Né? Até mesmo a questão de reunião, né? Então tudo. Estamos usando essa ferramenta para construir hoje uma associação mais forte, bem solidificada. Mas, Paulo, ela está aberta a novos sócios? Qual é o perfil técnico? Vocês falam que vocês, você falou que não quer quantidade, quer qualidade. Mas qual é o perfil técnico para ser sócio da GENF hoje, se vocês aceitam mais sócios, né? Bom, a associação está aberta, né? Pode ser, de preferência, gestor ambiental, que o gestor ambiental, na realidade, o trabalho do gestor ambiental é pegar, vamos dizer, um problema e estudar aquele problema para dar uma solução ou um encaminhamento. Esse é o trabalho do gestor ambiental, na área técnica, que é meio ambiente. Então, basicamente é isso. A gente precisa ter alguém que está ligado ao meio ambiente para ser associado do nosso time. Porque você fala em gestão ambiental, a impressão que dá para quem está ouvindo é que existe uma cadeira técnica de nível superior, nível técnico de gestão ambiental. Eu sei que existe, mas é só quem tem essa formação técnica de gestão ambiental que pode. Eu imagino, por exemplo, uma pessoa que não tem essa formação, mas tem conhecimento prático, e vocês aceitam? Como é que é? Bom, a gente tem que ter um perfil, né, que corresponda à nossa associação. A gente tem biólogo, geógrafo, tem outras especializações. É isso que eu estou falando, mas tem conhecimento na área, né? Na área, exatamente. O nosso estatuto ele estabelece o seguinte, que para fazer parte da GENF, né, além da formação como gestor, né, como gestores, mas outros profissionais são aceitos, desde que se comprove a relação dele, né, profissional, com a área ambiental. Então, por isso, como o Paulo Roberto citou bem, né, nós temos biólogos compondo, nós temos geógrafos, engenheiro florestal, engenheiros ambientais. Então, a gente, hoje, a GENF já é considerada uma entidade multidisciplinar, né, dentro da temática ambiental, claro, mantendo o foco do meio ambiente, né, e aí a gente, obviamente, faz uma seleção, uma análise, né. Os associados, eles analisam ali o perfil junto com desse candidato, né, a associado, e é feita uma aprovação, né, da pessoa que quer se filiar, e aí ele passa a compor a GENF. Como qualquer associação, ela precisa de recurso. O sócio da GENF paga muito ou como é que é? Então, se paga, né? Quer dizer, tem uma associação que você tem que tirar do bolso, né?
Então, a nossa associação ela trabalha todo com serviço assim, basicamente voluntário. E a gente fala até entre nós mesmo que nós temos uma taxa simbólica. Hoje está R$40 anual. Anual, é muito simbólico. Então, todo mundo que tem interesse, ligado ao meio ambiente, pode estar se associando sem preocupações, porque, né, quem sabe dos momentos... Vocês estão cobrando a preço de pirulito, né? Pois é. Esse ponto realmente ninguém pode falar que não vai ser só da região. Ou seja, está interessado na questão ambiental do município, se você tem informação técnica que vai agregar, pode procurar, né? Exatamente. Vocês têm uma sede. A sede de vocês é onde, Marcos? Como é que se faz contato com a GEAMP? Então, hoje a gente está na rua José Eugênio Milha, né? Número 90, sala 101, tá? Também temos nossas redes sociais ali, né? Então a pessoa que está hoje interessada, ele pode acessar ali no site ou nas redes sociais e buscar lá qual é a GEAMP, né? Que vai logo localizar, e aí tendo a localização também do nosso endereço, enfim, as formas de contato também. É fácil. Hoje vocês estão... Eu até vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas eu sei que vocês estão no Instagram, estão no Facebook, tem um site, ou seja... Hoje você não acha quem não quer, né? Não quer. É só botar a GEAMP, como está na telinha aí, a GANFE, que vocês vão achar lá. Eu achei fácil. Para poder fazer o programa, você mandou a mensagem, eu tive que visibilizar vocês lá para ver um pouquinho, né? Para ver se era isso mesmo. Não, a gente tem que conhecer. Eu sempre falo, as pessoas, a gente tem que procurar trazer para o telespectador, que é a razão do programa, é quem está do outro lado da telinha, né? Audiência. A gente precisa saber, para não chegar aqui e perguntar como é que a abóbora, se a abóbora é roxa, né? Não sei nem se tem abóbora roxa, mas acho que não tem, não. Paulo Roberto, considerando que não é possível falar em sustentabilidade e educação ambiental sem incluir o poder público, né? O poder público está envolvido, não tem jeito. No nosso caso, principalmente o poder público municipal, a GEAMP tem mantido esse canal aberto com o poder público municipal, se tem de que forma. Vocês participam de conselhos, eu sei que participam, mas como é que é essa relação com o poder público, inclusive através dos conselhos? No Conselho Municipal de Meio Ambiente, o COMAN, a gente participa, né? Eu sou representante e outras pessoas também são representantes de outros que a gente pôde dividir. Capilares, porque para todo mundo aproveitar, ajudar e a gente receber esse retorno de cada conselho, que eu acho que é extremamente interessante a gente dar o retorno para todo mundo saber o que está acontecendo. E no caso, a gente tem sempre acesso à Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, então a gente está sempre tentando melhorar, fazer coisas que vão agregar também a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura, até o Legislativo, a Câmara também, a gente tem tido bastante fluidez, né, de trabalho, de aceitação. Quando eles têm algum tipo de deficiência de informação, a gente presta informação, a gente está sempre em contato. Então, sempre está junto com todo mundo que está precisando da GEAMP, a gente está prestando esse serviço. Mas vocês são reativos ou são proativos? Vocês vão atrás, por exemplo, vocês procuram, vocês têm falado, por exemplo, desde que a GEAMP existe, né, o prefeito é o mesmo. Vocês já tiveram contato com o prefeito para falar sobre a GEAMP? Como é que é? Bom, para falar com o prefeito é um pouco mais complicado, mas a gente sempre pôde tá aberto com todos os assessores e as pessoas que estão diretamente ligadas a ele. Então a gente nunca teve nenhum problema. Não teve necessidade de falar com o prefeito. E a gente sempre vai, quando a gente quer realizar alguma coisa, a gente vai em cima e corre atrás para realizar. A gente não fica esperando retorno, a gente vai para resolver. Você falou que você participa, você representa a GEAMP num conselho. Isso. Mas você falou que tem membros da GEAMP que participam de outros conselhos. Por exemplo, que conselhos são esses que vocês participam? Hoje nós estamos no COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo. Estamos no Conselho do Parque Estadual de Três Picos,
Que é importante. Importantíssimo. No Conselho da APA de Macaé de Cima. Também né? outro local importante. No Comitê do Rio dos Rios e no Comitê do Rio Macaé e Ostras. Né? Além de também estar no Conselho Municipal de Saúde, foi o último conselho que nós entramos agora, né? Trabalhando justamente essa parte de sustentabilidade dentro da relação com a saúde. Né? Então, hoje a AGEANF é a única entidade ambientalista ou ligada ao meio ambiente que participa de todos os conselhos da temática ambiental municipal. Então, é a única que está em todos os conselhos, né, de forma ativa, como o Paulo citou anteriormente, participando aí com conselheiros em cada um desses aí, debatendo ideias e levantando propostas, né, e trabalhando também esse compartilhamento de informações, que é fundamental. Né? Você falou algo aí que muita gente pode perguntar, mas o que tem uma associação de gestores ambientais a ver com saúde? Tem muito, né? Muito. A gente esquece que a água que nós usamos é tratada, mas sai de algum lugar, e tem outras questões ambientais que é de interesse. Eu estou acabando de falar um caso aqui mesmo, de uma poluição provocada por um serviço público, né, que é um serviço concedido, que está jogando pó na cabeça de um monte de gente, fazendo uma barulheira danada, que é uma questão de ambiente, mas que influi na saúde das pessoas. Né? E o que nós entendemos, Modesto? O fato de uma associação, né, ligada ao meio ambiente, né, como a AGEANF, né, com profissionais, com pessoas técnicas, né, está fazendo parte de um conselho, mesmo que não seja um conselho diretamente ligado à temática ambiental, mas é importante para a gente levantar algumas pautas. Né? Então, quando a gente fala aqui da área de saúde, tem a correta destinação do lixo, por exemplo, né? Tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Importante, como você falou, da área de saúde, da água mesmo. Né? Então, tudo isso envolve, né, o meio ambiente, envolve o cidadão, e é importante a gente estar com esse olhar, né? Com esse olhar assim, da preservação, da preocupação, né? Com a natureza, com os recursos, né? E com o meio ambiente como um todo e com o próprio cidadão. Porque a gente às vezes fala do meio ambiente colocando às vezes o cidadão um pouco fora. Não, ele está totalmente dentro. Integrado, com certeza. Totalmente dentro, porque a má ação do cidadão degrada o meio ambiente. Exatamente. E a boa ação protege o meio ambiente, né? Então, a gente tem que pensar também com relação ao resíduo hospitalar, né, que é outro problema sério que a gente tem que encaminhar e saber a definição de onde que vai ser, que tipo de encaminhamento vai ser tomado com esse resíduo hospitalar. Então, isso tudo faz parte da saúde. Agora, o Paulo Roberto, pode ser que eu esteja com a visão equivocada, mas para mim o pior resíduo que nós temos hoje é o péssimo hábito de uma parcela do friburguense, que é jogar tudo quanto é tipo de sujeira na rua. Hoje eu estava caminhando ali na antiga do trem, quando você passa ali, eu falei isso até aqui, é até motivo da coluna do jornal Nova Friburgo dessa semana. Ali tem uma montanha de lixo, de porcaria não, que a gente acha que porco gosta de sujeira, porco não gosta de sujeira, não. Pode dizer que não gosta, que ele não gosta. Mas você vê que o cidadão, boa parcela do cidadão friburguense não sabe que aquele resíduo que está sendo jogado ali, aquilo ali prolifera vetores que vão fazer mal à saúde de quem mora ali perto mesmo. Né? Isso é um problema que, infelizmente, Friburgo está acontecendo em vários locais. Nossa, eles chodam para tudo quanto é lado. Exatamente. Mas outro problema que a gente chegou a participar é com o licenciamento da nova empresa de... sim, foi feita a licitação, né? De licitação, né, do lixo, que uma das coisas que a gente pediu para colocar dentro do plano seria um 0800, para quando você tem alguma coisa que você não tem como se desfazer, um móvel, uma cama, um armário, ele tem um 0800 para entrar em contato, como em outras partes do Brasil acontece, para você chamar e o cara fala, você põe na segunda-feira aí, que segunda-feira essa área aí a gente vai e recolhe. Então são essas coisas que a gente acaba
visualizando, estudando e procurando em outras cidades para a gente copiar coisas boas. Né? É isso que a gente tenta fazer. Fala, Marco, o que você quer falar? A gente participou de algumas audiências públicas. Uma foi sobre descarte irregular. Que aqui em Friburgo está campeão. E a gente colocou algumas propostas, a GEANF levantou alguns temas lá de fundamental importância. Como você muito bem falou, né? Você circulando pela cidade, você vê o descarte irregular aí, né? Bem assim, evidente. Né? E isso tudo nós debatemos lá na Câmara Municipal, colocamos esses assuntos em pauta e sugerimos até a criação de um conselho, né? Sobre justamente o gerenciamento de resíduos, porque não é um tema que tem que ser debatido só naquele momento. Né? A gente entende que é um tema que tem que ser discutido a longo prazo. Então, isso tudo nós colocamos lá, com essa sugestão que o Paulo também colocou, e outras sugestões, né? Então, a associação ela colabora também dessa forma, né? Encaminhando aí ao Legislativo, ao Executivo, essas propostas, né, sustentáveis, né? E nesse novo olhar também sobre todos esses temas relacionados, como a destinação correta dos resíduos, né? Enfim... e a educação ambiental também, né, que faz parte. Não adianta também o poder público ou a própria empresa ser ali, né, se o cidadão também... Se não tiver educação, não adianta. Esse é um grande problema do brasileiro. Está na hora do intervalo, né, Luana? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos, tá bom? Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Estamos retornando, conversando hoje com a GEANF, tá? A importância da Associação de Gestores Ambientais de Nova Friburgo. Estão comigo aqui o Marcos Rocha e o Paulo Roberto Souza. Marcos, agora, eu não sei se é uma percepção minha, você já ficou evidente da importância do trabalho da GEANF. Mas eu observei uma coisa aí, eu posso estar equivocado, eu falei que eu fui olhar as redes sociais de vocês, o Instagram, o Facebook e até o site. Mas eu não vi muita informação, e informação nem tão recente assim. É política de vocês não postarem, ou vocês têm que fazer um pouco mais como uma galinha faz, que põe o ovo e sai cantando? Então, Modéstia, a gente, como falei anteriormente, a gente trabalha com voluntários, né? Todo o nosso trabalho, desde a confecção do site, as redes sociais, a gente trabalha com esse voluntariado, né? E a gente vai fazendo por etapas, né? Nem todas as reuniões a gente coloca todo esse conteúdo. Então a gente, por exemplo, tem
faz muitas reuniões, mensalmente faz reuniões, né? E a gente debate entre a gente mesmo. Então, muitas dessas questões elas não vão para as redes sociais. Por exemplo, nós tivemos um informativo, né? Produzimos um informativo que se chama Ecologia e Notícias, e a participação de grande parte dos associados. A gente fez uma distribuição dele online, né? Hoje foi para vários estados do Brasil, né? Desde o Acre até Rio Grande do Sul, o pessoal recebendo o nosso informativo. E é um trabalho que muitas vezes não aparece, né? Tem muitas coisas que... Você está me falando que eu não vi lá isso. Pois é. Então tem muitas coisas na associação que às vezes não aparece de imediato ali, ou naquele momento, mas a gente participamos de feiras, congressos, né? Como eu falei, participamos de um congresso recente, que foi em Vitória, né? Sobre a questão do Espírito Santo, sobre a questão de água, né? Então, assim, a gente tem uma série de atividades que muitas vezes não estão, né, necessariamente atualizadas no site, mas a GEANF é uma associação bem ativa, né, e uma das mais ativas aí, dentro da temática ambiental, né, no município. Eu vou dar uma sugestão, se me permite. Você está de arranjar um associado que goste de postar. Porque você está falando duas ações importantes que as pessoas às vezes falam. Acaba não sabendo. E aí é aquela história, né? O valor nutritivo do ovo da pata é o mesmo da galinha, mas você não chega no supermercado pedindo ovo de pata, chega? Né? É verdade. A galinha faz aquele estardalhaço todo, aí a gente pede ovo de galinha, né? Ovo de pata não. E olha que eu posso garantir, eu já fui comerciante disso, o ovo da pata é bem saboroso e até mais nutritivo que o outro. Mas é uma observação minha, tá? Claro. Não é a crítica, um exemplo aqui é a reunião do Paulo Citudo Coman, né? O Coman faz reuniões de forma, né, remota, e algumas a gente não consegue, né, às vezes, pôr todo esse conteúdo, né, de reuniões, o que foi debatido, mas é importante, né, até para o conhecimento da população. Né, por exemplo, esse programa que nós estamos gravando hoje, desde que vocês não editem, pode colocar lá. A gente não tem a nossa logo está lá quietinha, lá, TV Zoom, pode usar à vontade. Porque eu acho importante que as pessoas saibam o que está sendo feito para servir como exemplo, né? Está trabalhando e a gente pode aprender, né? Eu sei que, ainda mais, eu faço parte de uma instituição voluntária. A nossa sorte é que a gente tem jornalista por lá, e o que a gente quer postar, ele posta. Mas eu sei que não é fácil mesmo, não. Mas fica a sugestão. Pega um gestão ambiental jornalista para ele botar lá. Ou senão que ele gosta, tenha tempo, está aposentado, bota. Mas eu considero fundamental, né, o trabalho que trata essa... A gente hoje se fala muito em meio ambiente, né, muito com um olhar terrorista até. Às vezes eu falo, esse dia mesmo uma pessoa estava criticando, né, porque estão querendo extrair petróleo lá fora da Amazônia. Eu falei, tá bom, você é contra? Não, a gente tem que proteger a natureza. Eu falei assim, então a melhor coisa que você pode começar a fazer é deixar seu carro de lado e começar a andar de bicicleta, porque você está abastecendo. Aí mudou de assunto, né? Porque é aquele negócio, muita história, né? O pessoal fala muito, mas quer que o outro faça por ele, né? Mas ele não quer contribuir à ação dele, não. É por ele. Eu penso, né? Eu fiz essa observação, né? De que vocês fazem mais do que aparece na rede de vocês, né? Eu sei que a GEANF teve 3 anos, né? Você manda material, o Paulo Roberto quando me manda alguma coisa de vocês, né? Eu sei que vocês têm relevante trabalho a mostrar. Nesse sentido, fala um pouquinho dessa participação de vocês, como você já falou de 2 aí, mas nessas que você pode citar, que você lembra assim, Paulo, dessas participações ativas em eventos que vocês foram. Ele falou agora que vocês estiveram lá no Espírito fora. Então vamos falar um pouquinho mais do que vocês fizeram, que você se lembra nos últimos anos. Bom, então eu vou te dar uma mais recente, que Pode falar das mais recentes se quiser. O plano diretor do Parque São Clemente. Nós estamos em atualização do plano diretor da cidade. Uhum. E eu
estou trabalhando exatamente no plano diretor do Parque São Clemente. Que eu nem sabia disso, que existe isso. Você que está me dizendo agora. Exatamente. Então, o Parque São Clemente foi o primeiro bairro de expansão do centro de Friburgo em direção ao Olaria e Cônego. Então, seria um bairro planejado, foi o primeiro bairro planejado de Friburgo em direção à Olaria. Então, o Parque São Clemente é um bairro diferenciado. O Parque Hotel foi construído para vender os terrenos para pessoal do Rio de Janeiro. Então, o pessoal do Rio era convidado a vir para Friburgo, ficar no Parque Hotel para comprar o terreno aqui. Então, são coisas que você vai prestando atenção e vai vendo que tem a ver. Hoje, o bairro tem 40% de área verde. Quase todas as ruas são arborizadas. Então, é um bairro diferenciado. Tem de 25 a 26 ruas, tem 4 ou 5 que ainda são ruas de terra. Todas têm água, esgoto, iluminação. A iluminação agora recente, foi dada uma geral. Então, tudo isso está dentro de um bairro que está dentro da cidade e que está sendo atualizado. E a participação de todos os moradores com suas opiniões, dando, aqui pode acontecer isso, está faltando placa. A gente tem a Igreja Nossa Senhora de Fátima dos Arautos, que hoje a visitação para o final de semana são 2.000 pessoas, que a gente nem sabia que tinha isso tudo, mas não tem indicação para chegar até a igreja. Então, são coisas que a gente precisa fazer, botar placa, aqui vai para a Igreja dos Arautos, Nossa Senhora de Fátima, aqui tem o Friburguense, aqui tem o Nova Friburgo Country Club, que está dentro do Parque São Clemente. Então, são essas coisas todas que a gente tem que reportar para quem está sentado numa mesa, ver que a gente está precisando de algumas recuperações. Então, são coisas que a gente vai estudando e entendendo. Por exemplo, outro exemplo clássico, o Lago do Country Club é o único lago do Brasil histórico que a água ainda vem de nascente. Os outros parques que têm lago são águas que são puxadas através de bombeamento da rede pública para dar vida ao lago. E o Country Club não, é o único do Brasil que tem nascente. Eu não sabia que era o único, eu sei que a água de nascente porque, em termos de criança... Eu, por exemplo, conheci a Dona Irene do Parque São Clemente. Não sei se você conheceu ela. Eu conhecia. Cansei de levar mercadoria, levava papai e vendia para ela de bicicleta lá. Isso. Então, são essas coisas que até algumas pessoas de lá não sabem. Oscar Niemeyer tinha terreno aqui. Tinha. Lúcio Costa foi o que fez o Parque Hotel. Então, são essas histórias que a gente não pode deixar se perder. Você vê uma coisa que você falou, Lúcio Costa foi o mentor do hotel. Querendo ou não, Lúcio Costa, todo mundo fala que Oscar Niemeyer fez Brasília nas costas do Lúcio Costa, né? A história é essa. Mas nós temos um local que Lúcio Costa botou a mão, e a gente usa isso a favor do turismo friburguense? Está abandonado, infelizmente. Está abandonado, né? Mas então, isso tudo são atividades que vocês estão participando. Isso, então a gente joga isso para mostrar que são coisas que a gente pega para analisar e apresentar. Então, eu fiz o plano, passei para o Marco, dá uma lida, vê o que você acha, faz uma análise técnica, faz uma crítica, faz uma sugestão para a gente incrementar e melhorar. E isso vai ser apresentado para a prefeitura como um bairro que fez o plano diretor do bairro, como todos os bairros vão fazer em Friburgo para apresentar para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o nosso já está praticamente pronto, falta detalhes para... Eu acredito que mais uma semana eu termine e encaminhe para a prefeitura. Essa pergunta eu vou fazer para os dois, vocês vão responder na medida aí. Na visão, eu tenho certeza que vocês discutem isso entre vocês, nas reuniões de vocês.
Quais são os principais pontos aí que vocês acreditam que nós temos que atacar para que nós tenhamos uma cidade bem sustentável, com educação ambiental, mas que economicamente, o ambiente e a economia andem juntos? Onde é que vocês acreditam que vocês têm que podem contribuir? Não precisa explanar não, que a gente está nos últimos 15 minutos, mas pontos que vocês entendam que sejam importantes. Por exemplo, você falou do resíduo sólido, mas outros pontos que vocês entendem que, por exemplo, de repente vocês estão até sugerindo aí no plano diretor que está em execução, que vocês entendem que são primordiais que Friburgo ataque para melhorar essa relação. Fique à vontade. A gente parte do princípio que a educação ambiental ela é fundamental, né? Ela, na verdade, é o princípio de tudo, né? Isso aí. Então, se não adianta a gente falar de conscientização, da gente falar da questão dos resíduos, ou empresarial também, né? Desse empresário ele entender a importância, né, da preservação, se a gente não partir do princípio da educação ambiental. E ela sendo verdadeiramente trabalhada, né? Não só como um tema no Dia do Meio Ambiente, que muitas vezes fica só restrito a isso, Dia do Meio Ambiente ou Dia da Árvore, mas ela ser discutida constantemente. Um exemplo, por exemplo, nós temos um grupo de caminhada ecopedagógica, caminhadas ecológicas, né? E a gente faz de forma constante essas caminhadas, e dentro dessas caminhadas não é só uma mera caminhada ecológica, mas um debate sobre o meio ambiente. Então, por exemplo, tivemos uma recente no Parque Três Picos, que a gente foi ali debatendo, tivemos um recorde, né, Paulo, de inscrições, e dentro desses pessoas, isso é aberto para a comunidade de uma forma geral, né, não é só associado da GEANF que participa, mas qualquer pessoa que tem interesse de participar, a gente apresenta ali a importância da preservação ambiental. Então, cada caminhada, uma palestra ou um debate sobre a sustentabilidade, sobre a importância da preservação do meio ambiente. Porque se a gente entender que muitos recursos eles têm um limite, né? Então não adianta a gente falar, por exemplo, de água, mas sem falar da importância da preservação, né, da água, uma coisa que atinge a todos nós, né, do ar também, né, então assim, tudo isso está relacionado, né, ao meio ambiente e a essa preservação. Eu acho que o Paulo é um exemplo disso, que toda a questão que ele observa aí de descarte irregular ou de poluição mesmo dos rios, ele vai lá, tira uma foto, faz um vídeo, ele encaminha, ele está sempre fazendo isso. Olha, vi um descarte aqui irregular de lixo e faz essa denúncia, hoje que é virtual, né, como foi falado anteriormente, que é fundamental, né? Isso aí, né? Hoje se a gente for descarte de lixo em local errado, se fosse naquele tempo que a gente tinha que comprar um filmezinho, né? Você ia quebrar, né? Isso, Modesto, eu fico mais preocupado que Friburgo é uma cidade turística. É o que a gente fala, né? Mas a gente não trabalha para ser turística, né? Porque senão a gente estava falando da casa do Lúcio Costa lá, mas nem isso a gente faz. A gente passa o sábado à tarde na Alberto Brown e você vê todas as caçambas lotadas de lixo. Não poderia, pelo menos no sábado ou no domingo ou nos feriados, a EBMA, né, que agora já vai mudar, mas... Vai mudar entre aspas, né? Porque muita gente não sabe que a empresa que venceu, ela tem participação societária na EBMA e parece que... eu até entendo que a EBMA, na coleta domiciliar, ela faz um bom trabalho. O problema está em outros tipos de coleta. Mas vocês acham que a educação é fundamental em tudo, né? A gente sabe que a educação, esse exemplo que nós estávamos conversando no intervalo, no Japão, isso é fruto de educação. E também lá é o seguinte, e se jogar, primeiro um japonês vai te encher a paciência. Segundo, se a autoridade te ver, vai te levar imediatamente para você conversar lá com alguém lá e vai levar uma multa e vai ter que pagar na hora, né? Também tem isso, é educação junto com repressão. Mas vocês, as temáticas, né? Vocês estão falando, vocês estão discutindo isso no plano diretor, né? Educação é fundamental,
O resíduo é fundamental. O que vocês acham mais que a gente tem que trabalhar nisso? Coleta de esgoto, distribuição de Esgoto água. ainda melhorou bastante, mas ainda temos esgoto a céu aberto na própria avenida, né? Então tem várias frentes que a gente ainda tem, o descarte de resíduos de confecção, que é um absurdo que a gente tem. A IBMA não pode coletar, né? Não está dentro do contrato. Nesse então, lixódromo mesmo lá do muro, o que mais tem lá é descarte de convecção. Então são coisas que a gente tem que chamar atenção para manter, de repente fazer um conselho para administrar esse lixo que a gente vai ter 30 anos agora para ter um novo contrato a ser realizado. Esse aí eu estou vendo uma vantagem nesse contrato, que ele está prevendo a varrição junto, né? Que é um problema que hoje é a limpeza pública. Que hoje a prefeitura, você faz concurso, e eu sei da dificuldade que tem de você contratar varredores, né? Camarada, acho que aquilo é um serviço menor, como se tivesse serviço que fosse menos nobre. Todos os serviços são nobres, né? Mas pelo Brasil afora, você vê que já estão mecanizando. Estão mecanizando tudo, né? mecanizando. Então, seria mais interessante a empresa partir para isso aí. Mas ainda querendo ou não, tem muita coisa, tem muito lixinho que você precisa do profissional, né? A gente trabalha em indústria, sabe disso. Por mais adiantado que seja, ainda tem a mão de obra do ser humano ainda é fundamental. Agora, Marcos, no curto prazo, vocês têm, assim, no curto prazo, alguns eventos programados para os próximos 2, 3, 6 meses? Como é que estão? Como falei anteriormente, a gente tem já um calendário de ações, né? E dentro desse calendário está englobado essas caminhadas ecológicas, nesse grupo que a gente tem de forma constante. Alguns eventos ligados a palestras, por exemplo, a gente já está fomentando isso, né, discutindo essa participação. Claro que vem final de ano aí, né, então para um pouquinho ali, né? E querendo ou não, para mesmo, né? Mas para 2026 nós temos bastantes projetos aí já em curso e que a gente acha que são fundamentais aí para essa discussão, né, sobre meio ambiente, sobre preservação ambiental. A Janf hoje, né, com a participação também nos conselhos, também gera uma série de outros eventos internos dentro desses conselhos também. Então, cada conselho tem o seu calendário, né, de atividades, e aí a gente está altamente assim, ativa dentro desses conselhos e participando também desses eventos. Então, acaba, além dos nossos eventos, né, que a gente desenvolve, mas também tem os eventos dos conselhos, né, e, enfim, a gente está aberto também a outros convites também, né, de instituições que queiram debater. Nós tivemos uma feira profissional do Colégio Nossa Senhora das Dores, né? E a Janf esteve lá com o stand, falando sobre preservação ambiental para os alunos, debatendo ali. Então, foi um trabalho muito bacana, recebemos vários estudantes ali, e que, na verdade, são o futuro, né, do país aí. Acho que a gente trabalhar também com esse jovem, né? Eu diria que é fundamental trabalhar com o jovem, porque cada vez menos, eu entendo que muitos pais têm que trabalhar, né? Mas a gente vê que a educação que vem de casa, né, que é mais importante, já que as famílias às vezes não têm condição, pelo menos investir nas escolas de ensino fundamental, acho que é fundamental, né? Exatamente. A gente acredita nisso, crê que é o futuro que tem que ser trabalhado, construído, né? Senão a gente vai pensar em longo prazo sem a gente trabalhar a base, né? Então é fundamental a gente estar trabalhando essa consciência ambiental com esse jovem, com essa criança, né? E também dando exemplo, né? Que a gente entende que quando o adulto, né, dá o exemplo para a criança de não jogar, como você citou ali, o papel no chão, no lixo, né? Falar esse assunto dentro de casa, da preservação da natureza, trazer isso não ser uma coisa apenas técnica, né? Assim, só acadêmica, né? Mas ser algo que para o dia a dia do cidadão. Então, quando a gente trabalha isso, explica isso de uma forma simples, né? Que seja acessível, torna-se muito mais fácil. Você falou em palestra, vocês têm disponibilidade para, por exemplo, uma entidade, imagina, você falou em Rotary, né? Outras entidades, eu quero tratar de assunto, eu acho que assunto muito relevante agora é o meio ambiente e o plano diretor. Vocês fazem esse tipo de palestra quando vocês são convidados? Fazemos sim, nós estamos abertos a
convites aí, né, de qualquer entidade, né, ou instituição. Temos hoje, como foi falado aqui anteriormente, um rol de profissionais nas mais variadas temas, né, assuntos. Então, por exemplo, temos especialistas em água, especialistas em parte de resíduo, né, especialistas ali em flora, fauna. Então, assim, a gente tem hoje um grupo técnico muito bom. Então, você que está querendo uma palestra, seja escola, seja entidade de uma forma geral, a GENF está à disposição aí para passar um pouco desse conhecimento, debater um pouco, né, e ouvir também, né? É importante, às vezes, também, né, necessariamente, ouvir um pouco também do que está acontecendo em cada situação e, a partir disso, construir uma proposta sustentável. Eu falo de entidade porque, lamentavelmente, a gente vê muito marmanjo participando de entidades importantes que não fazem... Eu enfatizo muito o descarte de resíduo porque esse salta aos nossos olhos, né? Mas às vezes ele mesmo tem um sítio e desbanja água, né? Ou seja, não tem uma conscientização de que se a gente não preserva para a gente hoje, amanhã vai faltar para os nossos netos, os nossos bisnetos, né? Tem muita coisa que a gente pode passar, né? De assuntos que a gente acompanha o meio ambiente no Brasil quase que todo, né? Então, tudo que tem de interessante, a gente... Vocês têm essa capacidade, né, de absorver esse assunto. Porque, basicamente, a gente já sabe do assunto e só, vamos dizer, melhora um pouco o conhecimento, né? Por exemplo, lá no Sul tem agora uma capina eletrônica que queima o mato todo nas canalhetas, no paralelo. Sem usar aquele famoso herbicida que mata os animais ali também. Ele mata vai na raiz do mato e acaba com ele. Então ele dá aquele choque e acaba. E depois o cara só vem varrendo e acabou. Tivemos aqui um caso recente de um tema que estava bem assim, ativo na comunidade, que era justamente sobre o Caledônia, né? Então nós recebemos algumas fotos, alguns vídeos, né, de muito turista chegando ali, e filas e mais filas, né? E muito resíduo, lixo. Então estava assim algo bem sem planejamento, né, acontecendo. E isso foi colocado dentro da GENF, dentro de alguns grupos que nós participamos também. E como a GENF faz parte do Conselho dos Três Picos, aquela área ali é uma área ligada a Três Picos, a gente, dentro de uma reunião, conversou com a gestora, conversamos ali com alguns profissionais, conselheiros, né? E já sabemos que já está sendo feito um estudo para justamente entender isso, né? O próprio parque está fazendo um estudo aqui, sobre essa dinâmica desse turismo, que acaba sendo um turismo predatório, né? Nós devemos usar o turismo, mas ele tem que ser favorável ao meio ambiente e à cidade. Exatamente. Eu acho um absurdo, por exemplo, alguém que vai lá para cima e vai lá, deixa o lixo dele para trás. Exatamente. Acho que está acontecendo. Exatamente. E era assim, Modéstia, algo assim absurdo, né? As imagens que nós estávamos recebendo, não, nós temos que agir. A GENF propôs algumas questões, debateu, cobramos também, aí não é só sendo uma entidade passiva, mas olha, nós precisamos de uma resposta, e prontamente o parque falou, já temos um estudo pronto, envolvendo o poder público, envolvendo especialistas, e em breve já estamos apresentando, e a GENF está ali acompanhando isso e cobrando também, né, de quem é de direito, né, toda essa ação e essa resposta que a própria comunidade também nos cobra, né? Ela fala assim, olha, o que nós podemos fazer? Aquele cidadão que olha ali e fala, olha, Marco, moro aqui perto, estou vendo algo acontecer e está fora do comum, né? E nós precisamos de uma solução. Então a GENF também está aberta a esse tipo de trabalho, né? Sendo uma ponte, um elo, né, entre esse cidadão e esse gestor, ou esse coordenador, ou esse tutor ali do local, né?
que na verdade cabe a todos nós. Não falamos de um só da responsabilidade, mas é de todos, né? A responsabilidade não é de uma pessoa em si, mas somos de todos nós, né? Bem, aqui vocês estão aí, eu sou escravo daquele número lá. Na hora que bater 100, eu tenho que acabar. Luana, obrigado por mais uma vez essa ajuda, tá? Paulo, eu te agradeço a presença, por você ter me proposto esse programa. Acho muito interessante de falar sobre a gestão ambiental, ela é fundamental, ainda mais numa cidade como a nossa, com tanto verde, e que quer falar em turismo, e tenho que falar nisso. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado mais uma vez, e que a gente ainda faça bastante programa aqui com você. Marcos, também obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, Modesto. Obrigado por tudo, e a gente está à disposição de todos aí, de vocês, de toda a sua audiência aí. Tá bom, agradecendo ao Marcos e ao Paulo pela presença, agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha. Se o bom Deus assim permitir, estaremos junto com vocês na próxima semana, já no mês de novembro. Fique com Deus, um beijo no coração de todos.